Olá, queridos! Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola de Líderes. Eu me chamo Manuela e nesse dia de hoje nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre a visão do reino, o princípio da unidade e também sobre o sistema de evangelismo no GR. Então, eu te convido a estar atento a tudo que Deus quer ministrar e nos ensinar. Amém? Então, o versículo-chave que conduz essa primeira aula de visão de reino está lá em Lucas 12:31. E eu vou ler para que nós estejamos juntos, atentos a isso que Deus vai falar conosco. Buscai antes de tudo o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, algo bem interessante que eu queria logo compartilhar é que nós estamos no meio da leitura de um livro de 21 dias. E a palavra de hoje falou muito sobre essa visão de reino, porque hoje nós estamos falando sobre visão e como é importante nós termos uma visão. Calhou bem as duas coisas. Como é importante nós termos uma visão clara do que Deus quer de nós, uma visão clara do reino de Deus, para que a gente venha desenvolver toda a obra com a maior excelência que o Senhor Jesus, Ele espera de nós. Eu entendo que não é uma questão de motivação, porque tem dias que a gente está motivado, tem dias que a gente não está motivado, é uma questão de visão, é algo claro, objetivo. E assim é o reino de Deus. Ele tem clareza, ele tem objetividade, e eu entendo que é muito importante que nós venhamos a desenvolver experiências com o Senhor Jesus. Porque a cada experiência que nós vamos passando, essa visão ela fica mais clara. Cada vez que você tem um contato, um encontro com Deus, cada vez que você tem uma experiência nova com Ele, você entende quem Ele é e você confia e conhece ainda mais Ele. Amém? Então vamos dar continuidade à mentalidade de todo cristão que quer servir a Deus. Ela precisa estar firmada no entendimento de que nós fazemos parte de um corpo, amém? E que nós temos juntos o mesmo objetivo, que é engrandecer o nome de Deus e tornar Ele conhecido. E nós estamos aqui com um objetivo, nós somos embaixadores do seu reino. E o chamado de Deus para conosco é para que a gente venha fazer diferença nessa terra. É para que nós venhamos a ser sal e luz. Isso a gente já vai ver mais para frente. Mas esse é o objetivo do Senhor Jesus. Para que a gente venha fazer diferença, para que a gente venha mudar, transformar a vida das pessoas, não pelas nossas habilidades, não por aquilo que nós podemos fazer, mas por algo que Ele mesmo colocou nas nossas vidas, pela unção dEle que está sobre as nossas vidas, por tudo que Ele já colocou em nós. E quando nós esquecemos desse grande objetivo, que é engrandecer o nome dele e tornar o nome dele conhecido em todos os cantos, aonde quer que nós venhamos a estar, a gente se pega dando atenção a pequenas discussões, a pequenas coisas, porque quando nós estamos no meio de pessoas, coisas acontecem, situações acontecem, pequenas burburinhos acontecem. E quando eu li isso, eu fiquei pensando na história de José. Você consegue imaginar se José tivesse parado? Sabe, não é à toa que a história de José está na Bíblia. É uma história forte, é uma história intensa, dura, mas que ela nos traz muitos ensinamentos de todos os lados. E trazendo para esse contexto de coisas pequenas, que se a gente fosse pegar dentro da igreja, nós vamos nos perder. José, ele é condenado pelos seus irmãos, de certa forma. José é abandonado pelos seus irmãos, jogado numa cisterna. José, todas as coisas que acontecem com ele começaram com seus irmãos. Você conhece algo parecido? Sabe, nós estamos dentro da igreja e muitas vezes são os nossos irmãos que vão fazer com que coisas aconteçam. Mas isso não pode tirar a nossa visão. Nós não podemos, nós não estamos aqui para cuidar e para dar atenção
a estas coisas. Nós estamos aqui por um objetivo muito maior, por uma visão muito maior, muito mais clara. Então, José, ele não era movido por aquilo que falavam dele. José não era movido pelas circunstâncias com que fizeram com que ele caísse numa cisterna, com que ele fosse preso, mas José era movido por uma visão clara, por um sonho que Deus deu para ele. O que Deus já te entregou? O que pode pensar você que algo pode te parar? Algo pode impedir essa visão, sabe? É bem provável que aconteça. É muito provável que aconteça. Mas não porque Deus está querendo te machucar, porque Deus está com raiva de você, ou porque o diabo está com raiva de você. Não. É para te provar. É para aumentar o seu nível de caráter. É para treinar você para o lugar onde Deus quer te levar. Então nós precisamos entender que somente quando o amor for a nossa marca, porque o Senhor, a palavra de Deus diz que nós vamos ser conhecidos através do amor. Ou seja, nada de nenhuma das outras coisas pode ser uma pedra de tropeço para nós. Nenhuma outra situação. Mas a nossa marca, nós seremos marcados pelo amor. Então as pessoas assim, elas verão Jesus através de você. O jeito com que você fala, o jeito com que você trata as pessoas, a atenção que você dá, a forma com que você para ouvir as pessoas, o tempo com que você dedica a cuidar das pessoas que estão ao seu redor. E não pense você que isso é uma atividade exclusiva para um líder, para um pastor. O Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou e todos nós temos sim uma liderança em nós, porque dentro da igreja nós temos o pastor, mas no seu trabalho o pastor não está lá, a pastora não está lá, a evangelista, o evangelista não está lá. Quem está no seu trabalho é você. Você é o líder do seu trabalho. É você que vai exalar o bom perfume do Senhor Jesus lá. Então todos nós renascemos em Cristo e recebemos o direito dessa dupla cidadania, porque agora nós somos cidadãos do reino de Deus. E também eu sei que há uma grande responsabilidade, e esses dias eu conversava com alguém de um GR e ela dizia, nossa, mas como tem um grande peso, uma grande responsabilidade nós levarmos a palavra, nós falarmos do Senhor Jesus, nós expandirmos o reino de Deus. E eu dizia, o próprio Deus que nos capacita, é Ele que nos sustenta. Então, o próprio Deus que entrega em nós a unção, que entrega em nós a autoridade, é Ele que nos capacita e é Ele que nos sustenta. Amém? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E sabe, constantemente nos dias de hoje, eu sei que as pessoas, elas estão preocupadas e colocando numa balança. Será que eu devo mesmo buscar apenas as coisas do reino de Deus? Sabe, será que eu não posso dividir essa minha prioridade? E sabe, meu irmão, a palavra de Deus, ela é muito clara. Como eu li lá no começo em Lucas, ele diz, coloque o reino de Deus como prioridade. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Essa noite aconteceu algo muito engraçado. E eu estava lendo com meu filho a Bíblia, que eu leio com ele à noite. E a dele tem figuras, porque ele é pequeno. E na hora que ele lia, na hora que ele estava escolhendo uma figura, ele disse, olha mamãe, eu quero essa. E o tema dizia, o que realmente importa. E eu perguntei para ele na hora, eu falei, filho, o que realmente importa? E na hora, ele aprendeu a jogar videogame há pouco tempo, ele disse, o videogame. E sabe, nós tivemos uma conversa e eu li ali a palavra de Deus para ele. E aquilo foi muito forte no meu coração. Sabe, como que a flor, como diz a própria palavra de Deus, como que a flor se veste com tanta beleza? Como que o passarinho, ele consegue alimento diário
Como? Se não for Deus sustentando ele, se não for Deus provendo para ele. Sabe, coloque o reino de Deus acima de todas as outras coisas. Estabeleça uma prioridade para o Senhor. Dê ao Senhor o seu melhor, entregue a sua vida e Ele cuidará de todas as outras coisas. Nós tivemos um momento muito rico ali. Nós desenhamos, nós explicamos e falamos que não, filho, Deus vem em primeiro lugar, a sua família vem em segundo lugar e depois todas as outras coisas. Porque se não for Deus nos dando o ar, se não for Deus nos entregando todas as manhãs da sua bondade e misericórdia, nós não conseguimos chegar ao final do dia. Então, o que realmente importa? O que realmente importa? A palavra de Deus também diz em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Um dos versículos que mais falam comigo, está lá em Apocalipse 4:11, que diz: porque tu criaste todas as coisas, e por tua causa todas elas são e foram criadas. Ou seja, nada ao nosso redor estaria onde está, teríamos o que teríamos, se não fosse pela vontade de Deus. Sabe, quando nós temos essa visão muito clara de que o reino vem em primeiro lugar, eu passo a entender o meu papel como um servo de Deus. Eu passo a entender que a minha vida ela não é mais minha, senão para servir ao meu Deus, senão para trabalhar com alegria para estabelecer aquilo que Ele nos chamou para estabelecer. A palavra de Deus também diz, que eu tinha mencionado antes, em Mateus 5, de 13 a 16, diz: porque vocês são o sal da terra, e se o sal for insípido, como é que vai salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Sabe, muitas vezes, eu sei que esse versículo ele é muito conhecido e muitas vezes nós chama muita atenção a questão do sal, porque ele salga, ele tempera, e chama muita atenção a questão da luz. E muitas vezes nós achamos bonito esse versículo, nós conhecemos ele, nós queremos ser luz, Senhor brilha em mim, Senhor brilha em mim, e muitas vezes nós reclamamos quando as pessoas ao nosso redor, elas só vêm contar as suas situações, as suas mazelas, as coisas que elas estão vivendo. Mas, meu irmão, eu entendo que na hora que essas pessoas chegam até nós para dividir aquilo que elas estão vivendo, elas estão enxergando uma luz em nós. E é por isso que elas dividem conosco. E é por isso que elas nos procuram, porque elas encontram em nós uma luz diferente, algo que o mundo não tem para dar. Então, muitas vezes nós reclamamos porque nós estamos, nossa, mas as pessoas só dividem comigo coisa ruim, né? Muitas vezes nós reclamamos, parece que até eu estou num lugar escuro, mas não é você que está num lugar escuro, é que você é a luz. E a luz só ilumina onde tem um lugar escuro. Então se alegre em estar no seu trabalho e as pessoas te procurarem para contarem suas situações. Se alegrem porque alguém vai te procurar, ela vai começar a chorar, porque ela vai encontrar em você a luz do Senhor Jesus, porque existe o reino de Deus morando em você. Eu costumo dizer para os adolescentes que nós precisamos ser como uma vela. Nós temos a luz de Deus em nós, nós somos como uma luz, então nós precisamos ser como uma vela. Enquanto ela ilumina, ela também queima. Então nós precisamos queimar essa paixão pelo Senhor Jesus constantemente, pelo seu reino, por estabelecer em todos os lugares aonde eu pisar, eu preciso deixar uma marca do Senhor Jesus. Nós precisamos não só brilhar, mas continuar queimando por Ele. Então todos nós nos tornamos assim, cooperadores do reino de Deus, sabe? Focados todos nós em um mesmo objetivo. Amém. Sabe, não tenha medo, não olhe para os casos
ao seu redor que talvez possam vir a te limitar, situações que venham a acontecer. É um prazer servir ao Senhor Jesus. É um prazer servir a esse Deus que fez tudo por nós, que não precisa de absolutamente nada, mas ainda assim, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos encontrou, Ele nos amou. Então, sabe que nada possa te parar, do mesmo jeito que José, nada com que nenhuma das situações que ele viveu ao seu redor pararam ele. Nada que tenha acontecido, absolutamente nada. Sabe, eu entendo que José, ele estava anestesiado. José, ele olhava para aquilo que Deus tinha entregue para ele, para aquele sonho, e ele dizia: nada é maior do que aquilo, nada é maior do que o lugar que eu vou chegar, não por uma posição, mas porque foi o próprio Deus que me falou. Então, que nós possamos ser cooperadores, e que a nossa maior marca seja o amor. Então, tem 3 aspectos de um cooperador do reino de Deus. E o primeiro deles é cooperar para a sua obra. A Bíblia diz em João 3, 21, mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Então, só mencionando mais uma vez, nós fomos chamados para isso. Eu, você e todas as pessoas que estão ao nosso redor. Talvez as pessoas que estão ao nosso redor no seu trabalho, onde você vive perto da sua casa, elas ainda não conhecem apenas esse Deus, mas ele vai ser conhecido através da sua vida. Então, nós precisamos cooperar com ele. E isso é ser a fonte. Nós precisamos gritar para as pessoas a voz de Deus. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. A segunda forma de nós cooperarmos é no sofrimento. E a palavra de Deus diz em Colossenses 1:24: agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Sabe, nós precisamos unir os nossos sofrimentos, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu sei que muitas vezes é mais fácil, muitas vezes, chorar com os que choram. E muitas vezes a gente encontra pessoas que têm dificuldade de se alegrar com aqueles que se alegram. Mas é para isso que nós fomos chamados, para cooperar nesse sofrimento. E sabe, algo que eu vejo muito quanto é poderoso, e nós vamos falar mais na frente sobre unidade, mas já antecipando o quanto é poderoso quando você se une a um irmão, se une a alguém que você anda junto às vezes ou não, mas que Deus determina que vocês possam estar em um propósito juntos, levantar um clamor juntos, sabe? Isso dentro de um GR, dentro de um ministério. O quão precioso, o quão forte a unidade para o Senhor Jesus. Para que 2, assim como ele, não quero antecipar o assunto, mas assim como ele mandou os seus apóstolos de 2 em 2, que 2 possam fazer um jejum. Sabe, esses dias aconteceu algo muito interessante. Já vou antecipar de novo, mas nesse dia aconteceu algo muito interessante. Eu falei com uma pessoa do meu GR e eu falei: vamos fazer um propósito juntas, vamos fazer um propósito por isso, pelo seu marido. E ela comentava algo sobre o esposo dela e eu disse: vamos fazer um propósito juntas sobre isso. E ela disse: como assim? Você vai acordar na madrugada para orar comigo? Eu falei: vou. E ela ficou espantadíssima. E eu entendo que essa é a luz do evangelho, fazer algo por alguém. Essa pessoa não conseguiria imaginar, mas como assim você vai fazer isso? É para isso que nós fomos chamados. Toda vez que você olhar para algo, você diz: talvez eu deveria fazer isso. Isso talvez seja uma loucura da minha cabeça. É exatamente isso. Não é loucura da sua cabeça. É exatamente isso para que nós somos chamados. Coopere no sofrimento também. E o terceiro, cooperar no testemunho. A palavra de Deus diz em Atos 5:32: deste fato nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Sabe o que eu entendo de ser testemunha? A
A palavra de Deus diz que a obra de Deus é uma só. Conhecer aquele pelo qual Cristo foi enviado. Que nós venhamos a provar, a conhecer o Senhor Jesus. Nós precisamos ser testemunhas vivas daquilo que Deus é, de quem Deus é e daquilo que Ele é capaz de fazer. Nós não podemos viver das experiências dos outros, nós não podemos viver daquilo que as pessoas dizem, porque a revelação que nós temos de Deus muitas vezes é diferente, porque Ele se revela de formas diferentes, porque nós somos seres humanos diferentes e Deus dá a singularidade dele para cada um, mas nós não devemos viver por aquilo que os outros dizem que Jesus é. Eu preciso provar, eu preciso ser uma testemunha do que Deus fez, de quem Ele é, do que Ele fez na minha vida. Amém? Vamos dar continuidade então, falando sobre o princípio da unidade. E a palavra de Deus diz em João 17, do 20 até o 22. E a palavra diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe, e essa passagem bíblica, ela narra um dos textos, eu acredito que mais bonitos que o Senhor Jesus, das orações que o Senhor Jesus fez. O centro dessa passagem é glorificar o Pai, interceder pelos seus discípulos e por aqueles que viriam crer na verdade, sabe? Ou seja, por mim e por você. O Senhor, Ele está falando exatamente, Ele estava orando por nós. Se você prestar atenção, desculpe, também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, o Senhor, Ele estava orando por mim e por você. Lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, Ele estava orando por nós. Então é importante que a gente venha adquirir essa consciência de unidade, que nós somos um corpo. O Senhor Jesus é o cabeça, e eu sei que talvez você já tenha ouvido aqui nas aulas sobre isso, mas nós somos um corpo, e um corpo bem ajustado. E tem uma música, há muito tempo atrás, muito antiga, que dizia isso. Somos um corpo assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, buscando a verdade, porque eu preciso de ti, meu irmão. Então é isso que nós somos. É muito interessante como dentro da igreja nós temos pessoas que estão ao nosso lado, que elas a impressão que dá é que elas têm um laço muito maior do que o da nossa verdadeira família. E isso não é uma impressão, por mais que eu tenha falado isso, isso é a verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele nos leva ao princípio de todas as coisas. Ele nos gerou nele. Nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. Então, por isso que o nosso laço afetivo é muito forte. Por quê? Porque o sangue de Cristo corre em nós, em todos nós. Amém? A palavra do Senhor Jesus diz em Romanos 12, 5. Assim nós, que somos muitos, não só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então essa unidade que nós temos em Cristo, ela não pode ser quebrada, né? É a unidade entre nós, ela é real, ela é definitiva, como eu havia falado, e ela é muito maior do que qualquer diferença de língua, de pele, de qualquer coisa, de escolaridade, sabe? Eu tenho algo muito interessante para compartilhar com você. Eu tinha, acredito ali que meus 16 anos, e estava estudando para passar na faculdade, e 16, 17 anos, e eu fui morar em Recife, com uma amiga que já tinha passado na universidade.
e nós passamos a morar, acredito, 16, 17 anos, pode ser que eu me engane na idade, mas nós estávamos lá e nós morávamos num flat, eu e ela. E a minha família, parte de pai, mora em Recife, então nós tínhamos um contato, mas nós morávamos nesse flat seguro, tudo certo. E a pessoa responsável por limpar, porque no flat tem uma pessoa que ela limpa, ela vai todos os dias, ela limpava, e a pessoa responsável por limpar o nosso flat, ela era cristã. E eu posso te dizer, eu tenho 35 anos, nós temos um laço até hoje. Até hoje. E nós nos falamos, nós oramos juntas, nós dividimos propósitos juntas, e isso é muito forte. Aonde, em qual situação eu sairia do lugar onde eu morava, em Maceió, para ir para Recife, para estudar, para poder passar na faculdade, e conheceria uma pessoa que estava ali para fazer uma limpeza e se tornaria alguém tão importante para minha vida cristã. E até hoje nós temos esse vínculo. Então esse vínculo ele vai além de qualquer língua, de qualquer classe, de qualquer coisa que você possa imaginar, simplesmente porque nós falamos uma língua só, que é a palavra de Deus. Que alegria! A palavra do Senhor ainda diz que em Deuteronômio 32:30, como poderia ser que um só perseguisse 1.000 e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor não os entregara? A palavra do Senhor também diz em Eclesiastes 4:9, muito conhecido, com certeza, é melhor serem 2 do que serem 1. Então essa aliança que nós temos com os nossos irmãos, pessoas de fé, pessoas que creem conosco no mesmo Deus, que dizem, olha, se você precisar eu oro junto, se você precisar eu tô junto de você. Sabe, nós somos fortalecidos nessa mesma esperança, supridos nas nossas necessidades. A palavra de Deus ainda diz em Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 5:11, por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E pegando como exemplo essa mesma situação que eu estava falando sobre essa pessoa, e eu posso falar o nome dela, Risoleide, e a Riso, chamou ela de Riso carinhosamente, e nós estávamos conversando semana passada e eu dizendo para ela algo que eu fazia na minha casa com relação ao Senhor Jesus, como eu conduzia a minha casa, e ela disse, nossa, Manu, eu nunca tinha pensado nisso, e eu preciso adotar isso para minha vida. Entende? Então esse laço que nos une, essa exortação, nós precisamos nos desfazer dessa coisa de só uma pessoa me ensina. Todos nós aprendemos e todos nós ensinamos em diferentes ministérios, seja num café, às vezes a gente senta para conversar com uma pessoa e aquela pessoa nos ensina. O reino de Deus, ele é isso. Ele é amor, ele é verdade, ele é justiça, ele é ensino, ele é exortação, ele é isso. E em Provérbios 27:17 nós podemos ler, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então nós somos afiados e nós somos melhorados para que a gente alcance a perfeição de Cristo Jesus. Para que a gente venha a ser trabalhado até chegar ao alvo. O quão é possível melhorar? O quanto você estiver disposto. O quão é possível eu crescer em Deus? O quanto você estiver disposto. O quão é possível Deus fazer quantos milagres por mim? O quanto você estiver disposto. Então a obra de Deus ela é esta, que a gente venha conhecer aquele pelo qual Cristo foi enviado. Para encerrar essa lição, Salmo 133, de 1 a 3. Ó, quão bom, e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião,
porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde tem união, o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Sabe, eu não sei como foi o seu lar, como é o seu lar, e eu posso te dizer por mim que não tenho uma família totalmente estruturada por parte de onde eu vim, né, meus parentes, não a minha família hoje, mas eu sei que eu tenho uma família em Cristo Jesus e que eu posso contar independente, meu irmão, da situação. Não sei o que você consegue imaginar aí, mas o pior que eu posso imaginar, eu sei que eu posso contar com eles. Essa é a nossa família. Amém? E para concluir, nós temos mais uma aula que fala sobre o sistema de evangelismo no GR. E nós vamos dar continuidade. Amém? E nosso texto base para essa aula está em Lucas 9. Estou abrindo aqui, Lucas 9, do 1 ao 6. E diz o seguinte: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrares, ali permanecei e dali saireis. 5. E onde quer que não vos obedecerem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Sabe, nós vamos falar um pouco agora sobre o evangelismo no GR, sobre a importância de uma organização, sobre a importância de um sistema bem organizado. Sabe, Deus é um Deus muito organizado e Ele faz as coisas com muita perfeição. Muitas vezes nós nos angustiamos, nós estamos atarefados, nós queremos que as coisas aconteçam muitas vezes no nosso tempo, mas Deus, Ele é um Deus perfeito, Ele está no seu trono de glória, Ele há de vir, e nada muda, nada o muda, Ele não muda, nós mudamos, mas o Senhor, Ele trabalha com muita perfeição, muita maestria, e nós precisamos entender que as coisas do reino de Deus também funcionam dessa forma. E o GR, ele é essa estratégia que o Senhor nos deu, nosso grupo de relacionamento, onde nós estamos ali como um sistema bem organizado, onde existe um líder, um outro líder, e nós ensinamos e aprendemos ao mesmo tempo com todas as pessoas que estão ali dentro, sabe? Para que nós venhamos a ter sucesso naquilo que o Senhor Jesus nos chamou para fazer dentro do nosso GR. Nós precisamos de uma organização, nós precisamos estar fortes, nós precisamos de uma organização clara, concisa e muito inteligente. Então, o sistema, como é que funcionou esse sistema nessa passagem de Lucas 9, ali no comecinho? Ele mostra como funcionou esse sistema de evangelismo do Senhor Jesus. E ele vai dizendo ali que ele convoca os 12, ele entregou poder. Se você puder ir acompanhar, você vai entendendo junto comigo. E ele deu virtude e poder sobre todos os demônios para curar as enfermidades. E ele enviou-os para... Você entende que tudo estava bem organizado? O que ele entregou e para onde eles foram mandados a ir? E como eles deveriam proceder? E a forma com que quando eles deveriam entrar? Quando eles deveriam sair? O que eles teriam que levar? O momento que eles teriam que sair? Sabe, Deus é um Deus muito organizado. Deus, ele tem uma hora, ele tem um tempo. E ele tem uma forma para que as coisas aconteçam. Muitas vezes a gente se pega querendo levar as coisas na força do nosso braço.
não é? Mas Deus, ele tem uma forma para que as coisas aconteçam. E essa passagem, ela nos mostra com muita clareza. Muitas vezes a gente quer vir com uma estratégia para o nosso GR, vamos tentar fazer algo, vamos tentar... E consultar o Senhor Jesus sobre algo que nós queremos fazer. Porque Deus, ele tem um tempo, uma forma muito específica sobre a vida de cada pessoa, para que o seu plano se cumpra. Então, quando o Senhor Jesus, ele diz para os seus apóstolos que ele transformaria aqueles homens, aqueles simples homens de pescadores, a pescadores de homens, né? Ele também, alguns deles, né? Pescadores, em pescadores de homens, ele também estava pensando nessa pesca desse grupo, dessas pessoas que estão ao nosso redor, que precisam serem alimentadas com pão vivo. Amém? Então, Jesus não disse assim, vão sozinhos, vai cada um para um canto. Não, essa não foi a estratégia do Senhor Jesus. Mas que eles fossem em dois. Para que as vidas fossem transformadas e para que viessem a crer nele. Lucas 9:10 diz, e regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-os para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Então, qual é a importância de fazer com que o nosso GR ele seja organizado e fazer com que ele venha a crescer, a prosperar? A formação de outros GRs, a formação de outros grupos semelhantes. Então, nós iniciamos o trabalho, nós estamos ali de 2 em 2, ensinando a palavra da vida, ensinando a palavra da verdade, nós instruímos, nós alimentamos, nós oramos juntos, nós jejuamos, nós fazemos propósitos. Para quê? Para que dali venham sair outros líderes, outras pessoas que estejam prontas e alinhadas com aquilo, com esse sistema organizado, para que elas venham também fazer isso. E assim vá prosperando e prosperando. Nós também lemos em Lucas 10, do 1 ao 11. Um texto um pouco extenso, mas que faz com que nós venhamos a entender. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 72 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades, lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro, paz esteja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltarás para vós. E ficar na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrares e vos receberem, comei do que for oferecido. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrares e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudindo sobre vós. Sabei com tudo isso, que já o reino de Deus é chegado a vós. Então, por onde cada grupo de 2 discípulos evangelistas estiveram, se cumpriu a promessa de Deus, do próprio Cristo se faria presente. Em cada lugar que os discípulos entraram de 2 em 2, Jesus esteve com eles pessoalmente, com poder e autoridade. Então, é preciso que nós venhamos a entender esse sistema, essa organização. Os 72, eles voltaram alegres, exultantes, dizendo, olha, quão coisas grandiosas que aconteceram
E o resultado disso foi o evangelismo, porque essas pessoas, elas saíram de 2 em 2, batendo nas casas. Olha, se eles oferecerem, vocês entram e ali vocês ensinam. E aí, ó, diga que é chegado o reino dos céus e preguem a palavra de Deus, ceiem com eles. Se eles não receberem, saiam de lá. E a palavra de Deus diz que voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio descendo do céu. Então, Jesus, ele também respondeu com uma forma muito forte aquilo que aqueles homens entenderam que deveriam empreender na presença do Senhor Jesus. E ele contemplou ali o trabalho deles, o trabalho, o resultado daquele empenho que eles tiveram. E é muito importante a gente aprender algo, entender algo, que esse trabalho que é feito de 2 em 2 é feito por pessoas que precisam ser muito parecidas com Jesus. Pessoas simples, pessoas comuns. Porque esses 2 em 2, porque quando a Bíblia fala essa parte sobre, nós vimos o próprio Satanás caindo do céu, e os demônios, né, se sujeitam, e muitas vezes nós podemos transmitir uma imagem para as pessoas no nosso GR, para as pessoas que caminham conosco, que nós somos anjos, para as pessoas que nós somos um ser superior, que nós somos carne e unha com Deus. Não que você não possa ser, mas você está entendendo o que eu quero dizer? Como se você fosse ali quase a 4ª pessoa da Trindade. Nós não somos isso. Nós somos pessoas simples e comuns, como o Senhor Jesus era. Um homem manso e humilde, que ensinava a verdade, com humildade e com simplicidade, mas que sabia daquilo que o seu Pai tinha colocado dentro dele mesmo. E é essa verdade que nós precisamos passar para as pessoas que estão no nosso GR, ao nosso redor. Exatamente aquilo que está em você, aquilo que você é capaz de fazer, não você pela sua força, mas pela glória de Deus em nós. Aquela pessoa que você está ensinando também é capaz de fazer. E ela só ainda não chegou lá, porque ela ainda não conhece. E esse precisa ser o nosso incentivo na vida das pessoas, para que elas conheçam a Jesus, para que elas busquem a Jesus, e entendam aquilo que o Senhor colocou dentro delas, o que elas foram chamadas para fazer, o propósito da vida delas. Então, quando a palavra de Deus diz em Lucas 10, 21 ainda: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Sabe, se a gente fosse pensar, já falando nessa questão de importância, se a gente fosse pensar num grau de importância, os apóstolos, eles eram mais experientes do que esses outros 72, certo? Mas o resultado do evangelismo destes, realizado pelos discípulos, dos pequeninos, ele foi muito maior do que os dos apóstolos. Eles realizaram mais milagres, proporcionaram o surgimento de sinais, derrotaram o maligno, né? E é um sistema muito simples. Nós não podemos transformar algo que é simples e que está acessível a todas as pessoas como um enigma, como algo inalcançável, porque a palavra de Deus, ela veio a dizer: olha, tá acessível para você. Então nós não podemos transformar algo que está acessível e colocar o véu de volta, porque esse não é o nosso papel. Mas dizer: olha, o véu foi rasgado, eu tive acesso, você também tem, você vem junto. E eu entendo, por esse versículo, algo que eu entendo particularmente: aqueles que vêm depois de nós, eles farão obras ainda maiores. Sabe, os 72, eles vieram depois
dos apóstolos ali, daqueles homens que estavam tão perto de Jesus, e eles fizeram obras ainda maiores. A palavra de Deus diz que nós faríamos obras ainda maiores. Então, eu entendo que as pessoas que nós estamos ensinando, elas têm a capacidade, elas têm todo o adorno do Senhor, para que elas façam obras maiores do que nós. E não tem alegria maior para um pai, para uma mãe, do que ver ali o seu pequenino alcançando voos mais altos. Sabe, o desejo do meu coração quando eu olho para os meus filhos é de que eles alcancem Jesus muito mais rápido do que eu, para que eles alcancem a verdade muito mais rápido do que eu. Então, que as pessoas que estão ao nosso redor, que nós estamos ensinando, que nós estamos instruindo, que elas possam alcançar Jesus, que elas possam dar voos muito mais altos do que nós, de uma forma simples e comum. Sabe, Deus deseja que nós venhamos a usar todo o potencial que Ele nos entregou. Sabe, muitas vezes nós nos encontramos resistentes a fazer coisas novas, a estar em lugares, a ser convidado para ministrar num lugar que você nunca ministrou. Eu, como cuidando aqui dos adolescentes, muitas vezes eu convido alguém para ministrar nos adolescentes e alguma pessoa diz assim: nossa, mas eu nunca fiz isso. Todos eles aceitam, glória a Deus, mas eles sempre comentam: eu nunca fiz isso, sabe? Mas Deus, Ele quer desempenhar em nós todo o potencial. Você nunca fez? Então olhe como uma oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade de crescer, de aprender, de desenvolver, de errar e aprender. Nossa, desse jeito não funcionou, vou tentar de novo. Então, sabe, o líder, ele precisa ter esse pensamento. Nós estamos num GR onde há líderes. E eu sei que o nosso papel como líder, nosso papel como algo que o Senhor, que eu entendo assim da parte de Deus, o Senhor, Ele nos colocou para gerar essas pessoas. Gerar o chamado, gerar, incentivar, sabe? E quando você gera, você tá ali nutrindo aquela pessoa. E você vai dando palavra, você vai ensinando, não, vamos lá de novo, levanta, limpa os remendos, sabe? Limpa as feridas, vamos de novo, propósito de novo. E nós também fomos chamados para parir essas pessoas. Para mostrar, para auxiliá-las, para que elas encontrem o seu chamado, para que elas encontrem o seu propósito. Nós fomos chamados para isso também. Ou seja, liberar essas pessoas para o chamado. Olha, meu filho, você está pronto, vai, agora é a sua vez, abre um GR, agora é a sua vez, vai lá, vai, meu filho, vai que você está pronto. Eu não acredito, vai, começa, sabe? Eles são líderes já, aonde eles atuam. Então, o sistema, essa organização, ela não funciona em cima apenas de uma pessoa, de um líder, né? Mas funciona através de toda a liderança nos grupos de relacionamento. Então, dessa forma, eu sei que a obra de Deus terá resultados extraordinários. Amém, meu querido? Hoje nós encerramos. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa ser viva e canal para o seu aprendizado, para essa continuação nessa escola de líderes. Amém? Deus te abençoe.